Hoje, a gente vai conhecer a história incrível e até um pouco revoltante de Carolina Maria de Jesus. Ela foi uma das vozes mais potentes e que, por muito tempo, ficou esquecida na literatura brasileira. E a história dela já começa com uma pergunta que fica martelando na cabeça. Como é que alguém que alcançou o topo, que virou uma estrela literária mundial, pode simplesmente desaparecer? É um quebra-cabeça que a gente vai tentar montar agora. Então, para a gente entender de onde veio essa força toda, a gente precisa voltar lá para o começo, porque essa é uma voz que literalmente nasceu do lixo. Carolina nasceu lá em Minas Gerais, mas foi para São Paulo tentar uma vida melhor. Só que o que ela encontrou foi a realidade dura da favela do Canindé. Era esse o mundo dela, o cenário de onde a sua voz ia ecoar. A rotina dela era uma luta, sabe? Uma luta diária para sobreviver. Como catadora, ela passava o dia revirando lixo da cidade para achar papel para vender. Mas foi nesse mesmo lixo que ela acabou encontrando material para sua arte. E o mais impressionante de tudo, Carolina fez tudo isso tendo só 2 anos de estudo formal. Pensa só, essa falta de educação formal torna a capacidade dela de descrever a vida na pobreza algo ainda mais extraordinário. Aqueles cadernos que a cidade jogava fora, para ela, viraram telas em branco. E neles, ela não só contava o dia a dia, mas criava uma obra literária de uma força imensa. Ela transformou o lixo em um tesouro. E é aí, no meio dessa batalha diária, que o improvável acontece. A voz dela finalmente é descoberta e o mundo inteiro para escutar. Isso aqui ajuda a gente a entender uma coisa fundamental sobre ela. Carolina não escrevia como o pessoal da academia. O estilo dela era cru, direto, nascido da vida real, uma intelectualidade orgânica que simplesmente quebrava todas as regras. Essa frase aqui, gente, resume perfeitamente a força da escrita dela. Ela não ficava teorizando sobre a pobreza. Ela descrevia o que sentia na pele, todo santo dia. Era uma voz sem filtro nenhum, absolutamente real. Por isso que o diário dela é muito mais que um relato pessoal, né? Era um ato de resistência. Uma denúncia poderosa contra o racismo, a fome, o esquecimento, injustiças que ela e tanta gente enfrentavam. Quando o livro foi publicado, em 1960, foi uma explosão. Virou um best-seller no mundo todo, foi traduzido para um monte de idiomas, levou a realidade da favela brasileira para gente que nem imaginava que aquilo existia. Mas, e aqui a história dá uma virada trágica. Essa ascensão meteórica não durou. A mesma elite que um dia aplaudiu, logo depois virou as costas para ela. E aqui está o ponto crucial, esse contraste. Enquanto o mundo aplaudia de pé, a elite literária aqui do Brasil começou a torcer o nariz. O estilo direto, a origem pobre, tudo isso desafiava a ordem das coisas. Num país que queria mostrar uma imagem moderna, a denúncia da miséria que a Carolina fazia era um espelho bem incômodo. E o resultado disso foi devastador. A mulher que deu voz a milhões de pessoas acabou sendo silenciada. Ela faleceu em 1977, pobre e praticamente esquecida pelo país que ela ajudou a revelar para o mundo. Mas a história dela não acaba assim, de jeito nenhum. Porque vozes tão potentes quanto a de Carolina podem até ser abafadas por um tempo, mas nunca para sempre. Essa linha do tempo mostra a jornada dela perfeitamente. Uma ascensão incrível, uma queda trágica e, décadas depois, um renascimento. A obra dela foi resgatada do esquecimento por novas gerações de leitores, de pesquisadores. Hoje, finalmente, Carolina Maria de Jesus está no lugar que sempre foi dela. Ela não é mais vista como um caso exótico ou isolado, mas sim como uma autora central, fundamental para a gente entender o Brasil. E essa redescoberta da Carolina deixa uma pulga atrás da orelha, né? A história dela nos força a perguntar quantas outras vozes, quantas outras Carolinas ainda estão por aí, nos quartos de despejo do mundo, só esperando uma chance de serem ouvidas.